Então Jesus lhes propôs esta parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai atrás da perdida até achá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então chama os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo modo, do mesmo jeito, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a minha moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. O pastor já orou. Amados irmãos, outro dia eu estava pensando, aliás, domingo passado, quando a irmã Neva estava pregando, e até depois, eu estava pensando na riqueza dentro de um pequeno número de pessoas que Deus já tem nos dado nesse ministério. Você pode dizer amém? Porque, como disse o pastor Eliseu, no Brasil, vamos usar essa expressão simbólica, os irmãos entendem o que eu quero dizer, não estou generalizando, facilitando, não, é uma forma de expressão. Digamos que no Brasil, é muito fácil você reunir um número de pessoas grande para cultuar o Senhor. É fácil você reunir, você encher uma igreja, e isso é muito lindo lá, é uma igreja onde temos liberdade de culto, de expressão. Mas aqui o contexto é diferente. Fazer a obra lá exige uma direção, um modus operandi. Aqui exige outro. Ora, mas nós sabemos também que aqui há muitas igrejas de brasileiros por aí, não é verdade? Temos muitas opções. Mas quando a gente olha para o nosso ministério, Assembleia de Deus, o Semeador, né? Bebezinho, nenenzinho, né? Nasceu há poucos dias, requer muito cuidado, muito carinho, e nasceu do nosso Pai Celestial, que é Deus. É uma obra dele, é uma obra para ele, é uma obra por ele. E eu estava olhando essa riqueza, porque nós temos aqui um excelente grupo de louvor, para a honra e glória de Deus. Temos músicos, temos adoradores, cantores que cantam para o Senhor, nós temos pastores, nós temos intercessores. Quem está entendendo aí o que eu quero dizer? É pequeno, mas é forte. Aleluia! E aí eu vi a irmã Neva pregando, eu falei, o pastor Afrânio prega bem, é interessante como é peculiar a forma de cada um, né? Isso é maravilhoso. Nós passamos o tempo da meninice, eu falo porque eu tive nesse tempo e foi até muito, aprendi muito. Eu me lembro do tempo que eu comecei, que eu imitava os pregadores, os trejeitos, a forma de falar, e era uma coisa linda, era uma coisa minha, eu estava começando, e até que a gente descobre o nosso próprio modo, o nosso próprio jeito, o nosso próprio eu, o eu no melhor sentido, o eu que Deus quer usar, já da forma como eu sou. Então o pastor Afrânio prega do seu modo, o pastor Eliseu prega de uma forma maravilhosa do seu modo, né? E a irmã Neva pregando, e eu falei, Senhor, que maravilha, né? E aí o que eu quero dizer com isso? Eu acredito que nós estamos precisando agora de uns diáconos, né? Quem está entendendo, diga amém. Uns diáconos aí, uns porteiros,
Glória a Deus, e essa obra vai crescendo, você pode dizer amém? E eu louvo a Deus por isso, por essa palavra que Deus fala conosco. Todos os domingos Ele não tem nos despedido sem pão, sem alimento. E eu, aqui na minha pequenez, né? Eu gosto de dizer que eu sou servo da igreja, estou aqui para servir. Eu estava pensando agora à tarde, orando ao Senhor ali, meditando na palavra. E eu gosto sempre de ir folheando a Bíblia, é um método meu. Eu começo lá em Gênesis, vou folheando. E aí eu paro em algum local ali, o Espírito Santo me chama mais atenção. E eu fiquei pensando, Senhor, mas o que tem aqui, Senhor, para nós, para esta noite, né? Por que esse texto e tal? Confesso que não entendi muito bem, mas eu quero aqui na direção de Deus falar algumas coisas e eu quero que você me empreste os seus ouvidos. Irmãos, quando eu olho assim para esse texto, né, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, alguns pregadores, ou melhor, eu vou citar o nome dele, né, porque é melhor, quando você fala alguma coisa de alguém, é bom que você cite a fonte, e eu me lembrei, vou citar. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele chama esse capítulo 15 de Lucas de o capítulo das coisas perdidas. O capítulo das coisas perdidas. E aqui nós temos, eu não li todo o capítulo, porque no seu final vai falar do filho pródigo, que também se perdeu. O pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Mas aqui nós temos 3 coisas que se perderam. A primeira coisa que se perde aqui nesse capítulo é a ovelha. A segunda coisa que se perde, aqui eles traduziram para moeda, em algumas versões está dracma, que é uma moeda grega, né, daquele tempo que usava-se muito, e ela equivalia a um denário, que é uma moeda romana, que é o salário de um dia mais ou menos, e fala dessa dracma perdida, e depois fala de um dos seus 2 filhos perdidos. É muito interessante nós observarmos, porque em uma comparação, 10% se perdeu. Nas outras 2 comparações, né, a gente vê 50% se perdendo. E é interessante a gente analisar sobre essas coisas perdidas, porque o intuito de Jesus falar sobre elas era aplicar na vida de pessoas, para que nós pudéssemos entender. Então o contexto aqui é que Jesus ele estava, aleluia, em um certo local, e chegaram-se a ele cobradores de impostos, e a Bíblia faz questão de dizer que Lucas, muito detalhe, diz pecadores, e esses pecadores queriam ouvir Jesus. Irmãos, eu quero dizer para você que tem muitas pessoas sequiosas pela palavra por esse mundo afora. Nós como igreja sabemos disso e devemos acentuar cada vez mais isso no nosso coração. As pessoas estão querendo ainda ouvir sobre Jesus, mas Jesus não está aqui mais, mas o Espírito Santo está aqui. Ele disse: eu vou para o Pai e vos envio o Consolador, a promessa que eu vos fiz, eu vou cumprir. O Espírito Santo está aqui. Jesus não está mais pessoalmente, para que as pessoas possam ir até Ele e ouvi-lo, mas nós estamos aqui como igreja, e Paulo disse aos Coríntios: nós somos embaixadores de Cristo Jesus na terra. Embaixador é um representante legal de um reino ou de uma pessoa, no caso o nosso Deus. Eu quero dizer para você que as pessoas ainda estão sequiosas para ouvir de Jesus, através da minha vida, através da sua vida, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você entende isso? As pessoas estão querendo ouvir. Sim, muitos dizem já não querem ouvir mais. Este é um outro grupo de pessoas, mas existe um outro grupo que está aí querendo ouvir a palavra do Senhor. E a Bíblia chama estes de pecadores. Ora, irmão Leonês, mas nós também somos sim. João diz em sua primeira epístola: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mas ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Nós lutamos para fazer o que é certo e andar dentro da lei, que é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que esse grupo de pecadores são aquelas pessoas que estão perdidas e precisam chegar até Jesus. E eles foram para ouvir Jesus. Só que os fariseus e os mestres da lei estavam murmurando entre si. Sabe por quê? Apenas um parênteses para você entender o contexto. Os fariseus, ou melhor, os mestres da lei, eram aquelas pessoas que compilavam a lei,
transcreviam a lei, e eles liam muito, e eles entendiam da lei na parte teórica. Esse era o contexto daquela época. Existiam alguns grupos famosos entre os judeus, que eram os fariseus, e os saduceus não são citados aqui. E eu estava estudando outro dia, pastor Eliseu, pastor Afrânio, e vocês sabiam que os fariseus e os saduceus, ninguém sabe exatamente quando e como eles surgiram. Eu não sabia disso até pouco tempo atrás. No tempo de Moisés eles não existiam. Aparentemente eles vieram pós-exílio e muito provavelmente dentro dos 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Então era um grupo novo relativamente entre os judeus. E esses fariseus, eles acreditavam em anjos, em espíritos e em ressurreição, mas eles eram pessoas que, aos olhos da Bíblia Sagrada, eles eram aparentemente orgulhosos. E eles eram seletivos, entende isso? Então eles tinham dificuldade de aceitar o fato de que cobradores de impostos e pecadores, ou seja, principalmente gentios que não seguiam a lei, eles tinham dificuldade de aceitar o fato de que Deus podia amar eles e mudar a vida deles. Então eles começam a murmurar e falam entre si, né? Este aí, ele recebe pecadores, ele come com eles, ou seja, ele é pecador também como eles. Mas Jesus então aproveita a oportunidade. Qual a oportunidade? A oportunidade de que aquelas pessoas estavam cegosas reunidas, e ele começa a contar parábolas para que eles pudessem ouvir e também para que os fariseus pudessem entender o que ele queria passar. E aí Jesus usa coisas da época, coisas do cotidiano, coisas que eles conheciam, para que ele pudesse trazer verdades espirituais. As parábolas serviam normalmente para isso. E então ele começa a falar da ovelha, da dracma e do filho pródigo. É interessante aqui porque, como eu disse, eram coisas que eles conheciam muito bem. E aí ele vai dizendo o seguinte: olha, qual homem dentre vós que estáis me ouvindo, que tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 ali no deserto, no aprisco, e não sai para buscar aquela que se perdeu? E nós sabemos que nenhum animal na terra se perde com tanta facilidade como uma ovelha. Nenhum animal tem tanta dificuldade, ou por que não dizer impossibilidade, de voltar para casa após ela se perder. E também nenhum animal é tão indefeso a ataques externos como a ovelha. E Jesus usava sempre a figura do pastor e da ovelha. E ele diz assim: ele vai deixar, e por amor daquela centésima, ele vai sair e ele vai passar por onde quer que seja, e ele vai buscar ela. Isso prova o valor de uma alma para o Senhor Jesus. Jesus estava mais uma vez ilustrando através de uma parábola uma verdade espiritual muito maior. Ele estava dizendo o seguinte: olha, esses pecadores que vocês dizem que são pecadores e cobradores de impostos, que estão me ouvindo agora, vocês que dizem entender da lei de Deus, o meu Pai, eu digo para vocês que é por amor deles que eu estou aqui. É por amor de mim e de você que Jesus está aqui. Aleluia! Glória a Deus por isso. E ele diz: e quando ele a encontra, coloca sobre os seus ombros cheio de alegria e volta para casa. Ei, outro dia eu estava vendo figuras que simbolizavam essa busca do pastor. Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas o pastor, você já reparou como é que ele carrega a ovelha? Ele coloca ela em cima dos seus ombros. A Bíblia diz aqui: coloca em cima dos seus ombros. Não coloca debaixo do braço. Ele não pega a ovelha e põe debaixo do braço, como se fosse um animalzinho de estimação. Não. A Bíblia Sagrada diz que ele coloca sobre os seus ombros. E então ele segura em duas patinhas daqui, Brian, e outras duas patinhas de cá. E ele sai andando com ela sobre os seus ombros, no lugar mais alto da sua estrutura física. É como se ele estivesse dizendo assim: ó, aqui ninguém toca em você. Aqui não tem animal feroz que te alcança.
aqui nos meus ombros ninguém pode fazer mal para você, porque eu estou te protegendo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor toma-nos como filhos seus em teus braços, aleluia, e como uma ovelha, Ele nos carrega nos seus ombros. Quando tiver difícil, Jesus carrega nos seus ombros, aleluia. Você já reparou aquela situação difícil que você está passando, que você fala assim: eu não consigo mais sozinho? Eu já disse isso muito na minha caminhada com Jesus. Eu disse: eu não consigo sozinho, Jesus. Outro dia eu estava orando ao Senhor e disse assim: Jesus, não me deixe sozinho à minha própria sorte, não me deixe sozinho sob as minhas próprias forças, porque eu sozinho eu não vou conseguir. E então Ele disse: eu te tomo nos ombros, aleluia. Quando está difícil, Ele carrega sobre os seus ombros. Então Ele chega, chama os vizinhos e amigos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Você consegue imaginar essa cena? Vou tentar ilustrar aqui. Jesus passando ali com a ovelhinha nos ombros. Sabe que eu gosto muito de viajar, né? Como diz o outro, viajar nos pensamentos e tentar vivenciar na minha mente o que a Bíblia está, e ela salta aos meus pensamentos. E eu sou muito infantil às vezes, e eu fico pensando o pastor orgulhoso depois que ele achou a sua ovelha, porque eu não consigo imaginar diferente. Ele diz: chamou amigo e vizinho e alegrou-se. Então eu fico imaginando a cena de Jesus passando assim comigo nos seus ombros, né? E ele todo orgulhoso assim, dizendo: eu achei, estava perdida, mas eu achei. Não, ela tinha sumido, mas eu achei. Aqui ela, aqui, ó. Ela está sobre os meus ombros. É como se aquilo fosse um troféu para Ele. É como se a minha alma e a sua fosse algo extremamente difícil de outrem entender. Tamanha alegria que a pessoa está sentindo, ela é tão grande que ele diz assim: ô vizinho, vem cá na minha casa que tem festa. E o vizinho diz: festa para quê, rapaz? Porque eu achei a minha ovelha perdida. Aleluia! E isso era muito importante para um pastor. Por que era tão importante para o pastor Molionese? Lá em João capítulo 10, versículo 11, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Então é algo importante. Entende aí? O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus ali ele vai dizendo o seguinte: olha, eu sou o bom pastor. E em outro versículo, no mesmo capítulo, assim: eu também sou a porta das ovelhas. E o aprisco, nos tempos bíblicos, principalmente na Palestina, eles faziam um cercado de pedras, e quando se podia, eles colocavam espinhos sobre a cerca, para que animais ferozes não saltassem e pegassem as ovelhas. E a porta é interessante, porque o aprisco ele não tinha porteira, ele era uma porta aberta, e o pastor deitava na porta. Ele era a porta, ele protegia o rebanho, ele estava ali para proteger. Então por isso que a Bíblia, ele dá a vida se for preciso pelas ovelhas. Ele está dizendo aqui, ó, está tudo seguro aqui, e por aqui para passar tem que passar por cima de mim, aleluia. Assim é Jesus na tua vida, ele te protege, ele é pastor, ele é porta na sua vida, aleluia. Para poder chegar até você, tem que passar por ele, aleluia. Você entende isso? É a Bíblia. Por isso que ele diz: eu estou feliz. Deus nos ama tanto, meus irmãos. Até quando, escute, isso aqui é importante, abra os ouvidos espirituais, Senhor, desse povo, para que nenhuma palavra se deturpe. Escute o que eu vou te dizer. Deus te ama. Eu vou colocar aí no meio, né? Deus nos ama até mesmo quando nós não devotamos a Ele amor nenhum. Ele continua nos amando. Entende isso? Você recebe isso na sua vida em nome de Jesus? E a Bíblia Sagrada diz que houve festa por causa de uma ovelha, porque ele disse: eu sou o bom pastor, e o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus morreu por mim e por você na cruz. Ele deu a sua vida por mim e por você, que somos ovelha dele, e ele cuida de nós todos os dias. E a palavra do Senhor vai dizendo que
Digo-vos, escute isso, do mesmo modo haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam mais de arrependimento. Porque aqueles 99 obviamente já se arrependeram. Então o Senhor está dizendo, existe alegria no céu. Ele faz uma comparação, como faz festa o pastor na sua casa e chama os vizinhos e amigos e se alegram por uma ovelha. Ele diz, a alegria lá no céu também. E eu quero dizer para você, houve alegria no céu um dia por mim, houve alegria no céu pela sua vida, houve alegria pela sua, houve alegria. Nós já fizemos festa no céu. Você entende isso? Aleluia! Aleluia! Os anjos se alegram nos céus, porque eles e o Senhor que estão lá. E a Bíblia diz que há alegria nos céus da mesma forma por um pecador que se arrepende. Tem muitas pessoas por aí que estão precisando ouvir a palavra, como esses estavam ouvindo Jesus. Tem muitas pessoas que estão precisando de arrependimento. Aleluia. A Bíblia diz que é um coração contrito e arrependido o Senhor não rejeitará. Aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Tem gente cansada aqui nessa noite. Chega até Ele em nome de Jesus. Ele diz, eu te aliviarei. Está cansado? Vai até Ele em nome de Jesus. Ele está prometendo na sua palavra. E a Bíblia Sagrada diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma, olha, escute isso aqui, não acende a candeia, varre a casa e busca até que ela encontre, e depois de encontrar, chama agora substantivo feminino, chama as amigas e vizinhas. Você sabe qual era o motivo dela ter chamado aqui amiga e vizinha? É porque aquela dracma, aquela moeda era extremamente preciosa para aquela mulher. E eu vou tentar te dizer por quê. Dentro da cultura judaica, quando uma jovem ia se casar, ela estava preparada para se casar. De onde que está isso, irmão Nélio? Cita a fonte. Eu vou citar a fonte porque eu gosto de pregar a Bíblia e falar daquilo que é correto. O MUC, Manual de Usos e Costumes Judaicos, editado pela CPAD, eu tenho ele. Existe uma parte que fala da cultura do casamento. E lá diz o seguinte, quando uma jovem ia se casar, naquele tempo bíblico, por isso Jesus cita isso aqui, eu vou te falar por quê. Ela recebia o dote do seu pai, ela recebia o presente do seu pai, e um desses presentes que era dado, eram moedas. O pai então presenteava a sua filha com algumas moedas, e o que ela fazia com essas moedas? Ela fazia um pendente, que era preso de uma parte da orelha até a outra, e cobria a sua testa. Era um enfeite, um adorno, para a jovem que ia se casar. Ou seja, a importância dessa moeda para ela era extrema, porque se ela precisava de 10 para fazer o seu colar, o seu adorno, o seu pendente, mas se ela perdesse uma, não tinha como ela fazer. Ele ficava incompleto e para ela era uma desonra, porque quem deu foi o seu pai. Então quando ela perde essa dracma, ela entra, digamos assim, ilustrando, em desespero. E a Bíblia Sagrada diz que ela começa a varrer a casa e procurar. Segundo a história judaica, deixa isso muito claro também, são fontes seguras. As casas daquela época, ela era de chão batido e acumulava muita poeira. Segundo eles fizeram uma projeção, ele dava 5 centímetros de poeira às casas. Então quando ela some essa moeda, essa moeda era quase impossível de ser encontrada. Só que ela faz algo antes. O que ela faz? Ela acende a candeia, ela acende a luz da sua casa e ela começa a procurar. A candeia é o Espírito Santo de Deus que está no mundo. O Espírito Santo de Deus é o único que tem luz suficiente para encontrar e varrer este mundo sujo da poeira do pecado. O Espírito Santo é o único que teve amor suficiente para procurar no mundo todo
no meio do pecado e da sujeira, eu e você, que somos uma dracma preciosa para o meu Jesus. Pelo menos eu sou assim, aleluia. E então ela acende a luz, a candeia, e ela vai e ela encontra, porque era extremamente importante. Então ela completa o seu adorno, e ela sente alegria extrema por causa disso. Por isso que ela chama amigas e vizinhas no feminino, porque senão ela seria desonrada. Então ela está dizendo para suas amigas, dizendo assim: alegrai-vos comigo, porque vai ter casamento, vai ter festa, aleluia, aleluia. O presente que o meu pai me deu, eu vou usar no meu casamento. Eu achei a dracma perdida, aleluia. E da mesma forma, Jesus nos achou, Tiago, aleluia. Ele te achou, ele achou você, Tamara, ele achou você, Jonathan, ele achou você, Lucas, um dia na poeira do mundo. Por quê? Porque a luz do Espírito Santo brilhou sobre as nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia, Jesus. Oh, glória. Agora escute, por que Jesus estava comparando com pecadores e cobradores de impostos? Ele estava dizendo assim: esses que estão me ouvindo são as minhas dracmas perdidas. Esses que estão me ouvindo são as minhas ovelhas perdidas. E eu quero que haja alegria no céu, na casa do meu Pai, por causa deles. E assim éramos nós, muitos pecadores. E Jesus foi lá e nos encontrou. Você entende isso? A importância disso. Salmo 113, versículo de número 7 diz assim: do pó levanta o caído, e do monturo o necessitado. Em algumas versões está assim: do pó ele levanta o pobre, e do monturo o necessitado. É o pobre espiritual, é aquele que está perdido em pecado. O versículo de número 8 diz assim: e faz assentar no meio dos príncipes do meu povo. Só Deus, irmãos, para ter nos escolhido e nos colocado aqui. Eu costumo dizer que se você fosse me medir pela sua régua, eu não ia passar não. Porque a régua do homem ela é injusta. E a gente, quando começa a medir um ao outro, a gente encontra muita falha. E aí a gente diz: não, esse aqui não passou no crivo não, ele não serve para ser pastor. Esse aqui não serve para ser um obreiro. Esse aqui não serve para tocar. Esse aqui não serve para cantar. Mas quando Deus olha para nós, diz assim: eu medi você com a minha régua, meu filho. E a minha régua é justa. Você por si só não pode, mas por mim eu faço com que você possa. Aleluia, aleluia. E Deus, ou melhor, a Bíblia Sagrada, embora alguns dizem que a noiva que é citada na Bíblia se refere à nação de Israel, não vou me perder tempo com isso aqui. Para nós, para mim, eu creio que também a noiva é a igreja do Senhor Jesus. Mas se a noiva é a igreja, quem que é o noivo? É óbvio que é Jesus. Mas se Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, quem que é o pai da noiva? É Deus. Aleluia. Então peraí, se tem um noivo, tem uma noiva, tem um pai, tem que ter adorno. Se tiver adorno, quem que é esse adorno? São as almas que são ganhas para o Senhor Jesus. Aleluia. Aquilo que adorna a igreja somos eu e você. Nós somos a dracma perdida que foi encontrada, e ela adorna a igreja para que ela se encontre com o noivo e haja um casamento. Por isso que quando Jesus vier, nós estaremos indo ao seu encontro como a noiva adornada. Está na Bíblia ou não está? E vamos encontrar com ele, o noivo, nos ares. Aleluia. O dote que é pago é pelo pai da noiva. E quem é que faz com que seja pago um preço pelo dote? É Deus, por meio da morte de seu próprio filho, através da unção e do poder do Espírito Santo. Eu e você somos adorno da igreja, não porque somos bons, não porque fala, não porque prega, não porque nada disso é importante. Somos bons porque Deus disse que nós somos bons nele, pelo poder do Espírito Santo. Você entende isso? Dá glória a Deus. Aleluia. Nós somos
o adorno da igreja. Você entende isso? Deixa eu dizer algo para você. Pastor Eliseu falava sobre preocupações aqui e ali, nações aqui e ali, e isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo disse: enquanto estiverem no mundo, padecereis perseguições, aflições. Paulo disse a Timóteo: todos aqueles que querem verdadeiramente viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas a vida do crente não é só perseguição. É uma vida boa também. É uma vida muito boa. Agora, sabe qual que é a melhor parte de viver para Cristo? Escute. É porque eu tenho a certeza que vai ter um casamento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho certeza que vai ter um casamento. Aleluia. Oh, glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: pois todas quantas promessas há de Deus, em Cristo Jesus, temos o amém e o sim, para a glória de Deus em nós. Ei, mas tudo bem. Deus está dizendo assim, que Deus fez promessas para nós, e em Cristo nós já temos a confirmação, o amém, a certeza do seu cumprimento, para a glória de Deus em nós. Entendeu agora? Entendeu agora? Então, se Deus prometeu que vai ter um encontro com o noivo, é porque vai. Aleluia! Eu não sei quando, eu não faço a menor ideia, e louvo a Deus porque nenhum homem sabe, mas uma coisa eu tenho certeza, Braia, é que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A terceira coisa perdida em Lucas 15 é o filho chamado de pródigo. A Bíblia Sagrada diz, você conhece, que um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: pai, me dá minha herança. Uma questão de desonra, o pai nem tinha morrido, tudo bem, eu quero, é meu, eu quero porque eu tenho direito, o que é seu é meu, e meu irmão fica aí com o senhor, e eu vou embora. Ele pega a sua parte da herança e vai. A Bíblia diz, para uma terra distante, e ele vive dissolutamente, ele vive de uma forma totalmente desregrada. E então ele conhece todos os tipos de prazeres deste mundo. Ele gasta todo o seu dinheiro, a Bíblia diz. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando acaba tudo, então ele fica sem nada. E a Bíblia diz que ele vai trabalhar em algum lugar, no campo, não sei, onde eles criavam porcos. Era uma profissão degradante, era uma profissão mal vista naqueles tempos. Para que você tenha uma ideia, entre os egípcios, o criador de porcos nem podia morar dentro da cidade. Ele tinha que ficar bem longe da cidade. Então era muito mal visto. Imagine o ponto que aquele jovem chegou. Então ali a Bíblia Sagrada diz que ele vê as pessoas alimentando os porcos com alfarrobas, chamado em algumas versões de bolotas. Era um tipo de vagem, um fruto que eles davam para os porcos. Imagina a cena, um jovem que tinha tudo, tinha família, tinha um pai, tinha onde dormir, tinha um irmão do seu lado, tinha criados que o serviam, tinha tudo que você pode pensar de conforto dessa vida. De repente ele olhando para porcos e querendo se alimentar com eles. É um estado de degradância total. E então ele diz: espera um pouco, por que eu estou aqui passando tanta fome se eu tenho meu pai ainda? Só que a Bíblia Sagrada diz tem uma tradução aqui que muitas vezes ela passa despercebida. A Bíblia Sagrada diz assim: caindo em si. Caindo em si. Ou seja, deu um estalo. Alguma coisa ou alguém fez com que ele reconhecesse o estado em que ele estava. Porque antes ele estava cego, isso é muito óbvio. Você sabe quem é que faz a pessoa cair em si? Não é o pastor Afrânio. Não é o irmão Leonésio que vai fazer você cair em si. Até porque, irmãos, pela experiência de vida que eu tenho, normalmente quando eu dou opinião para alguém, é difícil ela fazer o que eu estou falando.
Não é verdade? Cadê os coléricos? Os sanguíneos, dizem que eu sou sanguíneo, eles estão tentando mudar aí, mas normalmente, não sei se isso acontece com você, quando a pessoa vem e ela te pede um conselho, parece que ela já sabe o que quer ouvir. E aí mesmo que você fale, a gente tem que falar por educação, não é? Você fala, o que você acha disso, mulher? Não, eu acho que assim, tal. Daí fala assim, não, eu vou fazer isso não. Mas não adiantou nada. Só que existe um ser que faz com que eu caia em si ou em mim, em sanidade. Espírito Santo de Deus. Ei, você sabe quem é que foi atrás da ovelha perdida? O pastor. O pastor é Jesus. Você sabe quem é que fez com que a dracma fosse encontrada? A candeia. Quem é a candeia? O Espírito Santo. E você sabe quem é que fez com que aquele jovem caísse em si? O único, o Espírito Santo. Você gosta de Bíblia? Eu gosto um pouquinho. O Evangelho de João diz assim, na boca de Jesus, diz assim: quando vier o Espírito Santo, o Consolador, na versão do grego, se eu não estiver enganado, eu confesso que eu não me lembro, Paracletos, é o ensinador, é o ajudador. Jesus diz assim: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então quando a Bíblia diz, o jovem caindo em si, deu um estalo ali, de repente ele falou assim: que isso, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu estou aqui desejando, eu cheguei ao ponto de querer comer comida de porco. Eu tenho um pai. Ei, você tem um pai, dá glória a Deus por isso, irmão. Ei, em nome de Jesus. Eu perdi o meu pai natural faz 4 anos, dói até hoje, mas uma coisa que me consola e me dá alegria todo dia, saber que o meu pai está lá no céu, aleluia. E aí ele diz assim: eu tenho um pai, eu tenho uma casa. Já sei, eu vou voltar para lá e vou falar para o meu pai: pai, me faça como um dos teus empregados. Sabe o que isso eu vejo aqui, irmãos? Que até os empregados daquela casa comiam bem. Eles tinham a sua estalagem para dormir. Eu acredito que eles eram muito bem tratados. E ele dizia: ok, eu volto nem que seja como empregado do meu pai. Porque ele sabia que existia a questão ali psicológica e até mesmo legal, né? Da deserdação. Não sei se essa palavra existe. Quem entendeu o que eu quis dizer, né? Ele foi deserdado de certa forma. Então, você entende a seriedade? Eu não tinha mais nada, Brian. Só que ele diz assim: eu vou voltar porque eu ainda tenho pai. Eu não tenho riqueza, não tenho herança, mas eu tenho pai. E quem sabe que tem um pai ainda que olha por você, você sabe para onde você pode voltar. Disse alguém em algum dia, confesso que agora não me lembro o seu nome, mas ele disse: a coisa melhor que tem é um filho que anda por lugares distintos e distantes deste mundo, mas quando a coisa aperta, disse aquele pregador, a melhor coisa que tem é quando ele lembra assim: eu vou voltar para casa porque eu tenho um pai e uma mãe. Então ele volta para sua casa, só que no meio do caminho ele prepara um texto muito bonito, e ele começa a repetir esse texto, e eu estou terminando. Ele diz assim, andando e dizendo: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus empregados. Ele andando e falando: pai, eu vou dizer isso para meu pai: pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus empregados. E ele vem falando: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me faça como um dos teus funcionários. E ele vai caminhando, sem se dar conta que ele está chegando, Brian. Só quando ele está chegando perto, o pai dele está lá no portão escorado esperando. Disse: aquele jeito de andar, eu conheço aquele menino das pernas tortas, cabeçudo, feio que dói. Aquele lá, o Leonésio, é certeza. Só tem um que é igual a ele, porque o pai conhece o filho que tem. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz que ele sai correndo rumo ao seu pai, o seu filho. Ele se lança sobre o pescoço do filho. Olha que coisa mais linda! Não tem como a gente não amar esse Deus. Ele salta sobre o seu filho, abraça ele, e o filho vem com o textinho preparado.
Pai, eu pequei contra o céu. A Bíblia não diz que ele dá resposta para o texto que ele preparou. Ele não liga para o texto que o seu filho decorou. O filho termina de falar assim: oh, fulano, vem cá, traz uma roupa nova para ele, coloca um anel no dedo, uma sandália no pé. Prepara o cordeiro cevado, lá o boi cevado, não sei até da tradução, sacrifica lá e vamos fazer um churrasco, porque vai ter alegria, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Escute o que a Bíblia diz: perdido e morto, perdido no pecado, aleluia, perdido nas coisas mundanas, mas foi achado. Escute isso: morto em pecados, mas reviveu, aleluia. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, aleluia. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória a Deus, oh glória a Jesus. E aí eu fiquei imaginando, Jonathan, aquela cena, porque dá-se a entender nas entrelinhas do texto que passou muito tempo para ele voltar, porque ele tinha uma fortuna grande para gastar. Esse íntere de procurar emprego e trabalhar na roça lá dos porcos e tudo, passou muito tempo. Então quando o pai diz assim, dá uma roupa nova, primeira coisa que ele preocupou: roupa nova, anel e sandália. Sabe por quê? É porque muito provavelmente, não estou deturpando o texto, pode ser que não aconteceu, mas muito provavelmente o seu pai tinha empregados recém-contratados, possivelmente, que não conheciam o seu filho. E o escravo, até onde eu sei, ele andava descalço, não tinha anel no dedo, e a sua roupa era muito bem diferente. Ela era feita de tecido grosso. Mas quando ele diz, veste meu filho logo, é para que houvesse distinção. Ele estava querendo mostrar, Braia, rapidamente: veste ele logo, porque esse aqui não é escravo, esse aqui é meu filho. Uma vez filho, não pode ser escravo, Braia. Entende isso? Uma vez que Deus nos adotou como filhos em Cristo Jesus, como é que eu posso ser escravo de novo? E a distinção era a roupa, o anel no dedo, a autoridade, a sandália nos pés, era a diferenciação de quem era filho para quem era escravo. Então o seu filho ali está bem vestido, está com um terno meio azul, meio cor de não sei o que lá, um sapato preto recém-comprado. E aí todo mundo olha e fala assim: aquele ali é filho. Essas mulheres bonitas com vestido, né? Às vezes com uma calça nova que você comprou, o que é aquilo da Tamara? É uma blusa, uma jaqueta, Tamara? Está bem vestida. Quando você olha assim, ó, aí você fala: meu Deus, isso aí não tem perfil de escravo, não. Isso aí é filho. Aleluia, glorifica a Deus por isso. Amém. E talvez você pense consigo mesmo: o que eu aprendo com essa palavra hoje, uma vez que eu já sou convertido? É para que Deus esteja lembrando a você do valor que você tem, do quão importante você é. Você é a centésima ovelha, você é a dracma que se perdeu, e talvez você seja tão importante, acredito que seja tão importante quanto o filho que foi reencontrado. Você entende o valor que você tem? A importância de você para Deus. Às vezes eu gosto de bater no peito e falar assim, ó, quando eu estou sozinho, eu preciso expressar em voz alta, porque dizem, né, que eu até creio nisso, que o diabo não conhece os meus pensamentos, né, mas ele me conhece pelo que eu falo, pelo que eu ouço e pelas minhas ações. Então ele traça um perfil, ele me conhece muito bem, eu diria que melhor do que ninguém depois de mim mesmo. Mas às vezes eu quero expressar em voz alta, aí eu falo assim: eu sou importante para Deus. Amém. Jesus me ama, aí eu falo isso. Amém. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu falo isso.
Eu sou importante para Deus. Eu já fiz festa no céu quando eu fui para Jesus. Eu falo isso em voz alta, para que eles ouçam e entendam que eu sei o valor que eu tenho. Amém? Não importa, meu Deus, temos falado tanto disso e eu termino. Não importa se você é sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, não importa. Importa que você bata no peito aí, meu irmão, e fala: eu sou precioso para Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Braia, toca esse violão, meu irmão, e canta um hino. Aleluia, deixa Deus te usar. Que terno bonito, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero orar com vocês, amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu vou sentir saudade de vocês. Eu não sei se vocês vão sentir saudade, mas que eu vou, eu vou. Nesta noite, Ele quer colocar um anel no seu dedo. É claro que isso é simbólico. Deus está dizendo para você: eu quero que você se lembre de quão importante você é. Deus quer te dar vestes novas nesta noite. Você que às vezes estava descalço. Descalçar os pés, muitas vezes na Bíblia, tem outros contextos, é sinal de despreparação. Pessoa que está desprovida, ela está ao léu. Mas Deus hoje, Ele quer calçar os seus pés. Você entende isso? Quem entende isso, diga amém. Eu quero que você valorize aquilo que Deus te deu. Eu quero que você entenda que você de fato é precioso para o Senhor. Você é aquela dracma que se perdeu, mas Jesus te achou. Como diz aquele hino que eu não conheço muito bem, nem sei cantar mesmo, mas diz: eu era uma dracma perdida, né? Mas o Senhor me encontrou. Para que você seja o adorno da igreja. Isso é muito lindo, Luquinha, sabia? Nós somos o adorno da igreja. Imagina a igreja sem pastor. Falta uma dracma. Imagina uma igreja sem o pastor para pregar, para ensinar, para visitar, para orar, para aconselhar. Está faltando. Imagina a igreja sem a dracma do diaconato, sem a dracma daquele que toca. Entende isso? Isso é muito sério. Eu quero enfatizar que você é importante para Deus. A sua família é importante para o Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado.